Vamos para o quinto vídeo da série Como desenvolver a sua genialidade. Você já fez as atividades propostas no final de cada vídeo? Reveja os links se ainda não fez. Por exemplo, a última foi proposto que você gastasse um tempo ocioso e focasse numa ideia genial, focasse na solução para um problema real e fizesse disso como que uma tarefa para um longo prazo para a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar de 5 grandes gênios da humanidade, da ciência moderna. Você sabe quais foram esses grandes pensadores, cientistas modernos? É bom lembrar que a Idade Moderna inicia-se a partir da Renascença, isso é, no século XV, XVI aproximadamente, e que foi antecedida pelo período medieval de 1000 anos, nos quais praticamente todo o pensamento clássico, grego, humanista, a visão astronômica, o pensamento científico, pré-científico pelo menos, da antiguidade grega ou romana, ficou adormecido durante 1000 anos, entre 400 aproximadamente a 1400 depois de Cristo. E então alguns surgiram para revolucionar a história e resgatar toda essa bagagem, esse conhecimento dos antigos e clássicos gregos. Então nós vamos falar hoje de Kepler, Nicolau Copérnicos primeiramente, depois Giordano Bruno, Galileu Galilei e Newton. Brevemente a respeito desses caras. O primeiro deles, Nicolau Copérnicos, começou seus estudos fazendo uma revisão do conhecimento clássico grego na área da astronomia, por isso foi considerado pai da astronomia moderna. Ele chegou à conclusão de que aquela visão que se tinha e conservada, unhas e dentes, pela Idade Média, pela cúpula romana, sobre o conceito de geocentrismo, isso é, a Terra fica no centro do universo, ela é plana e ela é imóvel. Essa visão foi abalada através do pensamento crítico, de uma visão inovadora, ou pelo menos de resgate de uma visão já de alguns pensadores lá na Antiguidade Grega, por Nicolau Copérnicos, que de repente percebeu que essa visão não era coerente, isso é, a Terra não é necessariamente plana, ela tem uma forma esférica, ela não está imóvel, ao contrário, ela gira, e não é o Sol que gira em torno da Terra e outros planetas que giram em torno da Terra, mas ao contrário, os outros planetas, bem como a Terra, giram em torno do Sol, isso é, o heliocentrismo, opondo-se à visão geocentrismo ou geocêntrica na visão astronômica daquele tempo. E isso abalou muito a visão cristã, tal que foi publicado o livro dele a respeito do assunto após a sua morte. Mesmo assim, houve um julgamento, e uma punição, digamos assim, moral do pensamento de Kepler, de Nicolau Copérnicos, e que posteriormente Kepler deu continuidade, apenas consertando que a visão de giro dos planetas, da órbita dos planetas em torno do Sol, não se dão de forma circular, mas de forma elíptica. E posteriormente a Kepler, nós tivemos também o grande Galileu Galilei. Esse cara inovou em termos científicos por utilizar as tecnologias já emergentes, por exemplo, a luneta, e a partir daí poder oferecer à ciência o braço da tecnologia de forma que comprovasse as teorias propostas pelos seus antecessores, bem como ele fez experimentos a respeito da gravidade dos corpos na Torre de Pisa. E Galileu sofreu também perante a Inquisição Católica, que simplesmente propôs que ele fizesse uma retratação em público das suas teorias, dizendo que não eram verdadeiras, isso é, endossando o que os anteriores disseram da visão heliocêntrica do giro dos astros em torno do Sol, mas
fizeram com que ele dissesse. E diz a lenda que ao estar no tribunal se defendendo, dizendo de fato os planetas não movem em torno do Sol, e virando-se para o lado teria dito Epur se move, e no entanto movem, acreditem ou não. E teve uma punição, ele ficou o resto da sua vida em prisão domiciliar. E lá ainda continua desenvolvendo as suas teorias, apesar da repressão da Inquisição. Posteriormente e anteriormente a Galileu, né, Galileu conheceu a história de Giordano Bruno. Giordano Bruno teria afirmado que não só a Terra não é o centro do universo, mas que o universo nem tem centro, é infinito. Que não só existe vida na Terra, mas é possível que Deus seja louvado em trocentos outros planetas pelo universo. E assim ele teve uma punição severa. No Campo das Flores, em Roma, em 1600, uma fogueira foi erguida para queimar um grande herege, Giordano Bruno. E a sua heresia era essa, simplesmente não contrariando o pensamento religioso do seu tempo, mas dizendo que ainda, considerando que as vidas podem estar espalhadas pelo universo, Deus é lá também glorificado. E, finalmente, Isaac Newton, que foi o cara da matemática, aplicando a matemática para demonstrar as teorias dos seus antecessores, ele deu um aval ainda mais forte para a ciência, derrubando de forma definitiva aquela visão clássica, antiga, arcaica, né? Digamos assim, medieval, ou da visão católica de que o planeta Terra está fixo, parado, é plano e é o centro do universo. Então o universo não tem centro. E aí como que parece que a igreja, punindo através da proibição da leitura dos livros, não é? Colocando-o no Index Librorum Prohibitorum, aplicando penas terríveis da Inquisição, não é? Que é o tribunal da Inquisição contra os cientistas, mas mesmo assim prevaleceu o pensamento científico e hoje qualquer criança de segunda série entende que é correta a visão heliocêntrica e de que o universo é infinito. Afinal, eu ainda continuo pensando que, como Giordano Bruno, que existem milhares de outras formas de vida no universo e é possível que elas também estejam glorificando a grandeza do Criador, que criou algo tão imenso e misterioso, tão grande, e nós somos apenas um grão de areia nesse universo infinito. Fica aqui uma atividade para você, rever quais são as crenças que você tem, quais são as verdades que você toma como inabaláveis e fazer um exercício de algumas horas de reflexão para analisar até que ponto essas verdades realmente são sustentáveis ou são passíveis de dúvidas, de críticas, de transformações, de visões diferenciadas dessas que você as tem, seja no campo religioso, no campo social, no campo filosófico, no campo político ou em qualquer outra área, na ciência também, por exemplo. Fica essa atividade para você, hein? E aqui eu vou parando, um grande abraço, até a próxima!